Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando um pouquinho mais sobre a reencarnação e a psicoterapia. Estou com o Dr. Júlio Pérez para falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante. Bom, Júlio, você publicou esse artigo, mas existem outras linhas de pesquisa sobre que investigam a reencarnação? Sim, muitas outras linhas. Né? E, por exemplo, universidades como a Universidade de Virgínia, ou a Universidade de Islândia, a Universidade do Arizona, pesquisam, por exemplo, mediunidade ou lembranças espontâneas de crianças que começam a falar assim, ó, eu vivi em tal cidade, etc. E esses relatos são anotados, são tratados com a metodologia científica e são confrontados a posteriori. Então, uma série de estudos que envolvem a reencarnação, sugerindo, inclusive, evidências sobre essa hipótese reencarnatória. Né? Agora, como eu disse, a psicologia não está lá para provar a crença ou não de um paciente, mas está ali para trabalhar com essas crenças e potencializar a melhora desse paciente. E é justamente isso que a gente quer compartilhar com os nossos colegas psicólogos, médicos, estudantes, né, os acadêmicos das respectivas áreas, nesse curso Reencarnação e Psicoterapia. Como abordar eticamente a crença do paciente na psicoterapia. Né? E tudo isso com o aval dos conselhos de classe. Que eles já estão despertando já para essa realidade. Claro que sim, por uma necessidade premente. Né? Vale a pena entrar nessa declaração pública, né, uma nota pública do Conselho Federal de Psicologia que reconhece a fé, a religiosidade, o mundo subjetivo dos pacientes. A psicologia deve trabalhar com esses conteúdos, naturalmente, de uma maneira certa, que venha propagar o bem-estar desses pacientes. E, felizmente, essa abertura é crescente, porque se você não considerar as crenças dos pacientes, você simplesmente negligencia uma grande ferramenta, um grande potencial que minimiza sofrimento e atribui novas possibilidades de processar aquele evento doloroso que o indivíduo trouxe como queixa à psicoterapia. Ou seja, só tem a acrescentar, a ajudar, né, a somar mesmo. Existe alguma situação onde, talvez por falta de, como você mesmo disse, manejo, o uso da religiosidade pode atrapalhar um processo psicoterapêutico? Tem o que a gente chama de o coping religioso negativo e o coping religioso saudável, né, positivo. Às vezes, o coping religioso negativo, o manejo negativo, também pode acontecer. Quando o indivíduo se sente castigado por Deus ou que está pagando algo imperdoável e assim por diante. Então, o psicólogo deve ter uma boa caixa de ferramentas para trabalhar essa crença e o paciente assim conseguir, ao ser acolhido, modificar o processamento do coping negativo. Quer dizer, então, ele vai justamente exercitar processamentos cognitivos que favoreçam uma outra leitura do evento, com base no mesmo sistema de crença. E assim, o coping negativo pode ser desconstruído, favorecendo o coping positivo, o manejo positivo, com base nessas mesmas crenças. Então, a crença positiva em Deus, em uma religiosidade, uma espiritualidade, então faz muito bem, não só para a saúde física, como também para a mental, principalmente para a mental, eu diria. Claro que sim. Por quê? O indivíduo que se sente acolhido por um Deus provedor, por exemplo, ou que encontra um significado maior, um sentido mais amplo para a existência, ele vai observar as dificuldades com uma magnitude
menor em relação àquele que não encontra sentido ou significado para aquela ocorrência caótica, né? Sem qualquer possibilidade de explicação ou qualquer possibilidade de sentido para o que aconteceu. Quando eu crio uma aliança de aprendizado com um evento doloroso, eu favoreço a superação desse evento. E, naturalmente, a religiosidade contribui nesse sentido. Nesse ponto, Deus é o Pai que nos dá oportunidade de aprendizado, não aquele que castiga, certo? É esse Deus que acolhe, que provê, que assiste, naturalmente, que anda de mãos dadas com o processo de superação em muitos pacientes. Certo. Bom, Júlio, então, definitivamente, a psicoterapia deve, então, abordar a reencarnação, deve aceitar a reencarnação? A psicoterapia deve considerar, sim, a reencarnação, claro, em relação aos pacientes que trazem essa crença, e existem... Respeitando limites éticos. Respeitando, naturalmente, esses limites e com um caminhar objetivo desse processo. Quer dizer, e esse caminhar é que nós compartilhamos no artigo Should Psychotherapy Consider Reincarnation, né, que foi publicado no Journal of Nervous and Mental Disease, e no curso que nós iniciaremos em agosto para médicos, psicólogos e estudantes das áreas. Esse curso será em São Paulo? São Paulo, capital? Em São Paulo. Então, para as pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, como devem fazer para obter mais informações? Existe um site ou algum e-mail de contato? Claro que sim. Vocês podem entrar em contato com o meu site www.julioperez.com.br. Lá vocês terão informações respectivas ao curso. Bom, Júlio, então muito obrigada por participar aqui do Ciência e Espiritualidade sobre esse assunto muito interessante. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então você que está em casa já sabe, mande para nós o seu comentário para o nosso e-mail cienciaeespiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio, você que também adora um assunto sobre reencarnação, é com você. É isso aí, Giovana. Muito obrigado, Júlio. O Júlio é um dos espíritos que tem trabalhado nessa transição da ciência materialista para a ciência espiritualista de uma maneira bastante incisiva, bastante objetiva, fazendo pesquisa, publicando pesquisa séria, com a metodologia bem estabelecida, para que nós possamos vencer aquilo que eu já tenho me expressado no programa e já coloquei nos meus livros. A única barreira que impede hoje a reencarnação de ser aceita como uma lei biológica, de ser aceita como um conceito científico, é o preconceito. O preconceito das pessoas e dos cientistas que foram formados dentro de um paradigma materialista e que está em vias de se extinguir, está em vias de se transformar num paradigma espiritualista que amplia os horizontes e as possibilidades de pesquisa da ciência. Eu espero que você tenha gostado desse programa, espero que você esteja aqui conosco no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!